porque tenho a impressão que aqui nós estamos num coro de uma voz, né? Então eu creio que também essa nossa abordagem tem pertinência em relação à análise desse processo que se desenvolve no nosso país de uma forma bastante contundente. Eu comecei a ler o projeto e confesso a vocês que inicialmente eu até disse, puxa, no início, porque foi feito em partes, né, uma vez que é longo, comecei ali as primeiras páginas, tira horas itinerárias, faz uma alteração, não tá lá essas coisas, né? Horas itinerárias, tudo bem, tem, né, é um direito construído aí, incorporado à legislação, mas pô, vamos lá, né? Até confessei no gabinete lá, disse, olha, comecei a analisar, até não estou achando tão ruim assim como aparentemente achava. Depois eu fui lendo e reconheço que ao final eu fiquei deprimido. E me fez lembrar uma frase que vocês devem conhecê-la e devem já ter ouvido, talvez até aqui, mas que me pareceu bem oportuna para esse projeto. Você pode pôr o primeiro, vamos ver se funciona aí. Atribuída a Otto von Bismarck. Os cidadãos não poderiam dormir tranquilos se soubessem como são feitas as salsichas e as leis. Parece que é bem oportuna para a abordagem desse projeto. A salsicha foi uma operação da Polícia Federal. Agora, né? Tá funcionando, né? Então você pode... Oi? Tá? Onde que aperta para mudar? Aqui no meio. Volta e para frente. Tá. Eu até fiz essas exposições ali, até para evitar de ficar lendo vários trechos, porque para até aproveitar de forma melhor o tempo. Analisando o projeto, me parece bastante interessante porque você vê as impressões digitais dos autores desse projeto. Eles são muito característicos, né? Fica evidente que é um projeto produzido unilateralmente. E até eu trago aqui, para exemplificar, a alteração, não sei se vão conseguir ler, do artigo 58, feito em 2001, que foi incorporando duas jurisprudências do Tribunal Superior do Trabalho na legislação. E ela foi construída de uma forma negociada, uma vez que se colocou de um lado um aspecto positivo para os trabalhadores e o outro aspecto positivo para os empregadores, né, que é os minutos e as horas em itinere, se vislumbrando que a construção legislativa se dava de uma forma negociada, produzida com a participação de todos os interessados. E abaixo a reprodução do que se transformou o parágrafo 2º do artigo 58. Né? Ou seja, isso permeia todo esse projeto com essa característica muito evidente para mim. Os objetivos são muito claros, eles estão evidenciados em todas as alterações, né? E a evidência de se tratar de uma alteração parcial, né? Com um objetivo muito específico e me parece não atendendo inclusive os interesses de todos os empregadores, mas sim de alguns empregadores especificamente, né? Mais voltados até os empregadores de menor porte não tem muito espaço nessa alteração. Outro aspecto também é a baixa qualidade. Aliás, o nosso legislativo está ficando cada vez pior na legislação, né? Eu lembro que um tempo atrás, na própria época ali da ditadura, as legislações eram mais bem elaboradas, eram mais trabalhadas. Agora passou-se a ter eu até mostro aqui num exemplo, esse artigo 800, né, ele conseguiu
fazer a redação do processo do trabalho pior do que a origem, que já era criticada. Em peça que se sinaliza a existência dessa exceção, o que é isso, né? O que é isso, né? Da redação então, e ela tem várias coisas. Essa é uma das um exemplo apenas. Na minha leitura, e aqui eu concordo com o Paulo, evidentemente que não vai reduzir o número de reclamatórias trabalhistas. Me parece que isso é muito claro, porque as ações trabalhistas elas refletem uma situação social e não um problema da legislação. Elas são fruto de um conflito social, né? E isso é a mesma coisa que você falar, vamos então acabar com o hospital porque tem muito doente. É mais ou menos essa é a lógica da situação. Tem muitos leitos sendo ocupados, então acabamos com o hospital e daí acaba com a doença. Não é essa. Não vai reduzir o desemprego. A legislação trabalhista no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, não é obstáculo para o crescimento e motivo de crise econômica. Isso aqui a Magda tem mais condições de falar do que eu. É evidente isso em qualquer lugar do planeta isso acontece. É só evidenciar que essa mesma legislação não impediu o crescimento do Brasil em 11% do PIB na época da ditadura militar, nos 10 anos anteriores, aí após 2000, o crescimento que o Brasil teve não impediu de forma alguma. Então, na verdade, a crise econômica não é reflexo da legislação trabalhista e o desemprego muito menos, né, porque ele é reflexo da crise econômica. E muito menos implicará na propalada segurança jurídica. Como essa expressão está sendo utilizada de forma vã, né? Segurança, o que é segurança jurídica, né? Aliás, essa lei vai dar mais insegurança ainda, porque ela vai ser interpretada e reconstruído todo o direito do trabalho que levou décadas para nós chegarmos a uns determinados patamares de segurança. Até eu exemplifico aqui, a gente começa devagar, com a questão da responsabilidade da administração pública, né? Só para ver o Supremo, os 11 ministros decidiram que a responsabilidade da administração pública não seria objetiva, teria que haver a evidenciação da ausência de fiscalização. E daí o Supremo Tribunal, depois de várias reclamações, disse como essa Justiça do Trabalho não cumpre as nossas decisões, e não sei o que, e bateram um monte na Justiça do Trabalho. E daí eles decidiram em 3 sessões que eles estavam empatados na interpretação da própria decisão deles. Empatou, né? As duas, daí foi desempatado pelo novo ministro para chegar à conclusão de que, na verdade, era de um jeito e não do outro, né? E foi procedência e improcedência da medida contra a decisão da Justiça do Trabalho. Bem, falou-se, inclusive, de forma reiterada, que a legislação trabalhista é minuciosa, é detalhista, isso complica, né? E o que é isso? Que exemplo desse, né? O artigo, parágrafo 2º, é uma coisa assim... permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, e ainda tem mais, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade relacionada a relacionamento social, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade. Isso vai pacificar a segurança jurídica, não vai ter reclamatório mais trabalhista por isso, porque está na lei lá, ele vai ler e vai cumprir exatamente o que está escrito. O objetivo do projeto, no meu entender, é muito claro. Ele se dirige à Justiça do Trabalho. Esse é o foco, é a Justiça do Trabalho que está... o objetivo primeiro da alteração legislativa é esse, né? Porque ela está incomodando? Pode ser. Porque ela é um dos ramos mais ágeis da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário brasileiro. Talvez seja esse o problema. E é interessante que se nós vermos, e eu vou exemplificar agora para frente aqui, com algumas projeções, não vou ler todas, mas para demonstrar,
que é interessante que o projeto fez o quê? Ele assimilou a jurisprudência que foi construída desfavoravelmente aos trabalhadores e impôs vetos contra a jurisprudência favorável. Até inicialmente, esse dispositivo, o artigo 8º, parágrafo 2º, que é até bem interessante, né? Diz lá, não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstos em lei, né? Como se o Poder Judiciário pudesse fazer isso, né? Criar, restringir. Embora esses exemplos de baixo ali são demonstrações de que o Poder Judiciário também fez isso, né? Validada a jornada 12 por 36, tá aí, é ilegal a jornada até agora, foi absorvida. O desprezo dos minutos que antecede e sucede a jornada, que foi incorporado posteriormente, isto é violação da própria Constituição, que permite trabalho além de 44 horas e além das 8 horas, né? Terceirização foi uma criação da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Foi introduzida no Brasil não por lei, por jurisprudência, né? Prevalência dos acordos coletivos sobre as convenções coletivas, mesmo quando essas são mais vantajosas, foi também construído jurisprudencialmente. Então, talvez até nesse aspecto, o projeto seja bom para evitar que isso ocorra, né? Mas evidentemente que não foi esse o objetivo. Essas disposições ali que eu apresento, e eu não vou ler todas, mas vou passando ali aos poucos, demonstram como é interessante essa incorporação, como eu disse, eles incorporaram a jurisprudência que, vamos dizer assim, criada como, vamos dizer assim, desfavoravelmente às pretensões dos empregados, né, que são essas aí, o artigo 11, ela incorpora a súmula 294, até com uma apimentadinha ali interessante, né, de descumprimento do pacto que não tinha antes, né, o parágrafo 3º, da mesma forma, a questão ali da súmula 268, incorpora praticamente de forma literal, ou seja, foi transcrita a jurisprudência. A questão do artigo 59A, ali, dos aspectos da compensação, eu não consigo enxergar aqui direito, mas acho que vocês conseguem ali, né? Exatamente. O artigo 59, ali, a súmula 85, a questão da compensação, foi absorvendo assimilando a jurisprudência, né? E aqui os vetos da jurisprudência do TST. Foram criados vetos expressos em relação ao que a jurisprudência dizia. Lá está lá o artigo 59A, a súmula 444. Embora, em relação a isso, até compartilhe da posição contrária à própria súmula, mas isso é uma demonstração justamente do objetivo que teve a lei. A compensação de jornada também, né? Prestação de horas extras habituais, descaracteriza o acordo de compensação, a jurisprudência dizia, e o parágrafo único do 59 não descaracteriza, né? Da mesma forma, ali a compensação de jornada também, né? O acordo individual escrito, né? Lá está dizendo pode ser acordo tácito. Acordo tácito de compensação, né? O que significa? O empregador manda ele compensar, ele cumpre. Então, ele é um acordo tácito, né? Aí, da mesma forma, artigo 71, né? A questão do intervalo intrajornada, que aí também para incluir a forma indenizatória do intervalo. Então, me parece que isso fica bastante evidente. São alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Tem alguns aspectos que me parecem que podem ser considerados positivos no projeto. Eu penso, por exemplo, que os honorários advocatícios se constitui um avanço em relação à realidade. Porque me parece, e sempre defendi isso, embora a fórmula utilizada não seja elogiável, uma vez que prevê o princípio da sucumbência geral, mas de qualquer forma não me parecia razoável que o trabalhador tivesse que retirar uma parcela do seu crédito
para pagar o seu advogado para postular esse mesmo crédito na Justiça do Trabalho. Né? É o que ocorre hoje. Então ele tem direito a R$ 1.000, ele vai ter que deixar com o seu advogado uma parte desse crédito para poder postulá-lo. Né? Então isso se constituía numa fórmula favorável ao próprio empregado que descumpria a lei. Né, que ele não tinha nenhum ônus, até esse faz parte de uma análise crítica em relação à parte final que eu vou abordar. Bem, em relação ao negociado sobre o legislado, a autonomia privada coletiva, ela possui aqui não analisando o Brasil, mas sim nos países em que ela se desenvolveu, que são os países de economia central, né, como a Europa, Inglaterra, ela tinha como pressuposto um sindicato forte, com aquela visão na relação individual do trabalho, o empregado não tem condições de fazer frente a uma negociação com o seu empregador, porque ele é a parte fraca da relação de emprego, e não só como um outro contrato qualquer, mas sim porque ele depende do salário para sobrevivência. Então ele não tem como negociar a sua própria sobrevivência. Isso o Hermida Duarte que construiu essa reflexão em relação às relações individuais de trabalho, e isso é uma realidade, isso foi a construção do direito do trabalho se funda nessa situação. Inclusive quebrando aquele paradigma, aquela ideia, né, do liberalismo, que começou no século XVIII, depois do XIX, e foi destruído justamente pelos movimentos de contestação ao sistema capitalista, e foi construído a partir daí o direito do trabalho. Né? Então se expandiu essa ideia da impossibilidade de você dar uma igualdade de tratamento para outros ramos do direito. E daí pensou-se e se concebeu que o sindicato, como um ente coletivo que representa uma coletividade de trabalhadores, teria condições de negociar com os empregadores, ou o grupo de empregadores, ou a representação dos empregadores, porque a união produz uma força que poderia se contrapor a essa desigualdade material. E para isso, e essa fase chamada promocional nesses países de economia central, que teve o seu auge nos anos gloriosos do capitalismo, pós-45, né, que se desenvolveu de forma bastante intensa, tinha como fundamento o fortalecimento das entidades sindicais. E elas têm, então, a autonomia coletiva tem como pressuposto para ser efetivamente desempenhar esse papel, esses pressupostos, a representação, a representatividade e a legitimação. Para nós até fica um pouco difícil de identificar a separação entre representação e representatividade, porque isso acaba sendo consumido pela nossa unicidade sindical. Quando num ambiente de pluralidade sindical, que foi o ambiente justamente onde que se fortaleceu a autonomia privada coletiva, o sindicato se configurava numa pluralidade sindical. Então ele tinha representação. O que é a representação? É o fato de ele ser uma entidade capaz de representar os trabalhadores. Mas isso só não é suficiente no ambiente de pluralidade sindical. A necessidade de representatividade, que é construída a partir de alguns mecanismos para legitimar esse sindicato a ser representante daquela categoria, que é a adesão dos trabalhadores àquela entidade sindical. Né? Então, há uma diferença nesse ambiente de pluralidade entre representação e representatividade. E, na sequência, a legitimação, que se constrói a partir da participação efetiva dos trabalhadores na vontade da entidade sindical que os representa. E a greve, que é um instrumento, ou melhor, era, né? O Dari aqui que está chegando agora tem maiores condições de nos falar sobre isso, é um instrumento efetivo para fazer
valer a vontade coletiva dos seus trabalhadores. Então a greve era, e por isso que ela, dentro dessa estrutura da autonomia privada coletiva, ela foi recepcionada, que teve os momentos lá de ilegalidade, depois de tolerância e depois de reconhecimento e de proteção, né, justamente para proteger esse instrumento válido. E é interessante que na Espanha, por exemplo, né, apesar de tudo, se discute até a fragilização da negociação coletiva, mas se pontua a proteção, inclusive em relação a fórmulas do empregador e não poder se valer de alternativas para suprir a falta de mão de obra. Isso é muito interessante, porque nós aqui, seja, imagine falar isso no Brasil, né? A greve está voltando a sua estaca zero de movimentos ilegais, né? Lá do século XVII. Esses elementos que compõem a base da autonomia privada coletiva. E o direito de informação, que também, além de outros mecanismos para proteger, que nós nem sabemos o que é, né? Que é justamente a possibilidade do sindicato buscar informações dentro da empresa, da estrutura empresarial, para poder negociar, porque ele não vai negociar dizendo, não, eu quero 10% de reajuste, nós não podemos, porque nós estamos tendo prejuízo. Mas por quê? Essa informação, nós nem sabemos o que é, né? Nunca chegamos perto disso. Outro aspecto, deixa eu ver se coloquei aqui, é a questão dessa crítica. É interessante, na sequência eu vou reproduzir. Tá? Por que eu vou falar sobre isso? Eu vou dizer lá na sequência. Então, qual que é a diferença entre a autonomia da vontade e a autonomia coletiva, a autonomia privada, né? A autonomia da vontade foi construída lá no século XVII, com a ideia do liberalismo, com base em Kant, que as pessoas têm liberdade e têm a vontade, e essa vontade transforma. Foi toda uma construção filosófica, econômica, jurídica, para dizer que a parte pode negociar, e o que ela negocia, formando um contrato, vale como lei. Né? E melhor ilustrando aqui, lembrando a obra de Shakespeare, lá, o Mercador de Veneza, né? É a típica obra que demonstra ali que o que está pactuado tem que ser cumprido e tem que ser observado. Refletindo esse pensamento no Código de Napoleão, né? Autonomia da vontade se concretizou no Código de Napoleão. Inclusive o juiz era a boca da lei, ou seja, ele não podia criar nada, ele tinha que dizer o que está na lei, né? E se refletiu no Código de 16, no nosso Código de 1916, Código Civil, e que foi, vamos dizer, implodida essa ideia pelo direito do trabalho, e não é porque o direito do trabalho quis isso, porque a realidade demonstrou que não existe autonomia da vontade. Né? Não pode existir porque há uma prevalência daquele que tem maior poder econômico em relação à parte frágil das relações. E essa ideia não é só do direito do trabalho, embora tenha iniciado no direito do trabalho. Ela se reflete hoje no direito civil, com bastante característica, né? A boa-fé objetiva é um exemplo, e no Código de Defesa do Consumidor, com muito mais características que ninguém critica. Né? E que dá uma proteção legislativa, uma proteção legal à parte menos fraca. E daí o que se criou a partir daí? A concepção de autonomia privada, que é esse espaço onde que a lei diz, aqui dentro desse espaço é possível você negociar. Fora disso não pode, justamente para dar os contornos da negociação e do contrato. E que está impregnado na Constituição, no Código Civil, não é só na CLT, em todos os ambientes jurídicos estão impregnados. Bem, a realidade brasileira. Falar em autonomia privada coletiva. A Magna tem um estudo e uma exposição brilhante sobre justamente a construção do direito do trabalho brasileiro, né? E demonstrando que o direito do trabalho no Brasil foi construído também ao contrário do que se diz, não de cima para baixo, mas sim
pelas reivindicações dos trabalhadores, por greves, greve de 17, por movimentos reivindicatórios dos trabalhadores, como ocorreu em qualquer parte do mundo. Ele foi construído, inclusive, antes de Getúlio Vargas e depois foi ampliado, aperfeiçoado e consolidado por Getúlio Vargas. Mas ele precede ao próprio governo de Vargas. O que o Getúlio Vargas fez, e com muita capacidade, na verdade, e aí talvez para o lado crítico, né, da nossa parte, foi construir a estrutura sindical, que foi, eu acabei fazendo um estudo interessantíssimo dessa construção do modelo sindical. E foi tão bem construído que esse modelo sindical se autossustenta até hoje, né? E ele está sendo, vamos dizer assim, desconstruído, não porque se pensa numa liberdade sindical, não, ele está sendo desconstruído porque ele está deixando de ter serventia, na minha avaliação. E quais são as bases dessa estrutura sindical? Unicidade sindical, que até o meu xará, Yon Romita, diz lá que a unidade sindical ela é construída para controlar o sindicato. E que é esse o objetivo, né? Se formos ver a história da construção da unidade sindical, foi esse o objetivo. Contribuição sindical. Foi criado também como uma forma de você desatrelar a obrigação do trabalhador se afiliar ao sindicato. Então ele não precisa se afiliar, o sindicato tem recursos econômicos, até a criação disso foi bem interessante, não permite aqui o tempo que a gente reconstrua essa situação, até que por que exatamente ela foi criada e não foi assim pensada, mas foi para acertar as arestas que estavam faltando para esse, vamos dizer assim, controle dos movimentos de trabalhadores. E criação do sindicato atrelado ao Estado. Eficácia erga omnes dos acordos e convenções coletivas, ou seja, não há nenhuma legitimação necessária para o sindicato formar a negociação coletiva, né? Uma vez que o sindicato tem poder de negociar, negocia e se aplica a toda a categoria profissional a ele vinculado. O empregado não precisa nem saber o que está sendo negociado, basta celebrar e ser observado. Limitação temporal dos instrumentos normativos, esse, no meu entender, também é uma estrutura, um mecanismo de desestímulo à negociação, à autonomia coletiva, porque sempre se começa do zero. Se negocia, passa o tempo para o zero. Negocia, passa, volta, e a nossa reforma, né, prevê expressamente lá que não tem ultratividade, mais uma medida contra, de obstáculo à jurisprudência que foi criada recentemente. E o poder normativo da Justiça do Trabalho, que foi um instrumento justamente para conter os conflitos coletivos. Antes ia para a Justiça do Trabalho, e ele remanesce, embora praticamente acabado, né? E acabado porque deixou de ter finalidade, mas ele ainda se mantém na questão da greve, que a jurisprudência acaba mantendo, e que ele é um mecanismo justamente de reduzir o impacto dos movimentos grevistas. Uma vez que a Justiça do Trabalho vai lá e resolve o problema. A desembargadora Marlene aqui não concorda talvez muito comigo nessa avaliação crítica, mas eu reconheço que a desembargadora Marlene tem toda a razão em fazer a crítica ao modelo que se criou atualmente do poder normativo, porque ele acabou, vamos dizer assim, eliminando mais uma alternativa do trabalhador, embora ele tenha servido no passado e muito justamente para impedir a negociação coletiva. Alguém talvez lembre da instrução normativa número 3 do TST, lembra lá? Ele criou uma série de obstáculos à negociação coletiva que ninguém conseguia negociar mais. Isso foi na época lá de 2000 e tal, justamente naquele período em que a greve dos petroleiros foi eliminada com bastante veemência, inclusive com o apoio do TST, né, que aplicou uma multa aos petroleiros, que foi anistiado depois de organismos internacionais condenarem o Brasil por atividade antissindical.
Essa história é interessante ser resgatada. Bem, então, essa estrutura formada, ela, na minha leitura, ela tem o objetivo de reduzir a autonomia privada coletiva. E por que eu até faço essa observação? Não sei como é que está o tempo aqui, mas eu acho que ainda tem tempo, né? Então ainda vamos continuar aqui. Eu acabo me empolgando com essas coisas. Agora já perdi o fio da meada aqui. Mas, de qualquer forma, continuemos aqui no nosso trajeto. Oi? Sério? Então a parte final vai ficar. Bem, então vamos para frente aqui, que já estão me avisando que eu estou terminando meu tempo. Então, o que o projeto faz? Então vamos ao projeto. Limita a atuação da Justiça do Trabalho, e olha lá o que ele coloca. Eu até destaquei ali. A Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, tá? E balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Agora, eu procurei no Google para ver se existia esse princípio, só caiu nesse projeto. O princípio princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade, ou seja, resgatamos o século XVII aqui para os dias atuais, né? Nunca vi esse princípio. Bem, lá o artigo 611, né? Ainda estabelecendo justamente essa limitação. Depois, limitação da atuação do sindicato, né? A Comissão de Representação dos Empregados tem um dispositivo lá que diz vedada a interferência do sindicato da categoria, ou seja, na formação das comissões de representação, o sindicato não pode participar, está vetada a participação. E a contribuição sindical. Então, mas você não critica a contribuição sindical? Sim. Quando você tem uma estrutura sindical sustentada por um sistema há décadas, daí você diz, agora você vai deixar de ter você tira toda a economia do sindicato, né? Você acaba com o sindicato, ele vai ter que ser reconstruído, né? Então ele expressamente diz, desconto da contribuição, e ainda em vários dispositivos, está condicionado à autorização, e vejam só que peculiaridade, a prévia e expressa dos participantes de uma determinada categoria econômica, né? Desde que de prévia e expressamente autorizados. E daí amplia o poder de negociação coletiva. Então vocês vejam só que interessante, né? Ele bloqueia a Justiça do Trabalho da intervenção na negociação coletiva, enfraquece o sindicato e amplia a negociação coletiva. A convenção coletiva é o acordo celebrado, tem prevalência sobre a lei quando, vejam só esse dispositivo, entre outras, o artigo 611-A, entre outras, prevalência sobre a lei, entre outras. Daí ele elenca ali uma quantidade enorme de itens que vai até o 15 ali, né? E é exemplificativo ainda, né? Daí diz lá, se for pactuado cláusula que reduz o salário ou a jornada, ou seja, dá para reduzir salário, sem redução de jornada. A convenção, daí, protegerá o empregado contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento normativo. Só falta colocar ali que o empregado é obrigado a continuar trabalhando para a empresa, né? Então, vocês vejam só, permite a redução salarial, sem redução de jornada, que é um ou outro. Daí vem o artigo 611b, constitui objeto ilícito da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente. Então vocês vejam só, um é isso e mais tudo, né? E o outro exclusivamente. E isso aqui que lá diz lá, tem que observar só o artigo 100 do Código Civil lá que diz objeto ilícito. Então ele diz aqui, expressa o que é objeto ilícito, para não mexer. Ó, Justiça do Trabalho, você não cria nada aqui porque você está distrito. Daí vem o quê?
Eu não reproduzi ali porque também são vários artigos. São os dispositivos da Constituição Federal, né, as garantias mínimas lá estabelecidas, e de proteção ao sindicato. Fora isso, né, pode tudo. Daí o parágrafo 3º, está lá, artigo, eu não pus ali, diz lá o parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Por um exemplo, na Espanha, enquanto não se formalizar uma nova negociação coletiva, a convenção coletiva anterior vale. Isso é um pressuposto legal. Até a reforma trabalhista que teve ali na época do Zapatero, eles quebraram um pouquinho isso, dizendo que tinha um prazo para isso. Né? Eles até estabeleceram uma limitação temporal para essa permanência da vigência. Ou seja, enquanto não celebrar, então é um estímulo para que se negocie e que se celebre. E aqui não, proibiu a ultratividade. E o artigo 620, incorporando a interpretação que nós, da Justiça do Trabalho, fizemos, as condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Claro que... Por que houve o artigo 620? Pena que nós não temos muito tempo aqui, mas quando foi construído o artigo 620, que diz assim, prevalece sobre a negociação, salvo se a convenção for mais benéfica. Porque é uma forma que as empresas economicamente mais capazes, eles poderiam celebrar acordos coletivos com o sindicato que beneficiavam os trabalhadores, mas não poderia se transformar nisso numa concorrência desleal, ou seja, nós somos fortes, nós fazemos uma negociação pior do que a convenção coletiva, para os outros aplica a convenção coletiva, para nós é o acordo coletivo, porque é prejudicial aos trabalhadores. E aqui está dizendo que isso pode. Como os advogados costumam dizer, já terminei, para encerrar, e continua, para encerrar, para encerrar, apagou ali, não, mas eu ainda tenho, eu gostaria de dizer para vocês, para terminar, uma análise crítica, e eu acho que uma análise autocrítica em relação a isso. A Justiça do Trabalho. É certo que há sempre ambiguidades, né? Nada na sociedade por um lado só, e inclusive essa própria reforma, uma vez aprovada, ela vai ter as suas ambiguidades que vão ser construídas, porque a sociedade é plural, é diversa, há diversidade, há conflito, e as soluções são construídas a partir desse conflito. Mas, de qualquer forma, a Justiça do Trabalho, ela também exerce um papel ambíguo na sociedade. Ela foi criada, construída justamente para eliminar os conflitos trabalhistas coletivos, pela negociação coletiva, pelo poder normativo, e individuais também. É um amortecedor da sociedade. Sempre foi isso e sempre exerceu esse papel. Bem ou mal exerceu. Mas não dá para esquecer que a Justiça do Trabalho é uma justiça dos desempregados. Quantos empregados entram na Justiça do Trabalho com uma ação? Ou se é para ser dispensados, quero ser dispensado, ou tem alguma estabilidade. Fora isso, só quem entra na Justiça do Trabalho é que perdeu o emprego. Né? Então, é uma justiça dos desempregados. E aqui eu uso sempre para falar, quando falo isso, e até me aproprio aqui do Estevão Mallet, que é isento, né? Para falar do Estevão Mallet, é insuspeito. Né? Ele diz assim, é muito... favorável no Brasil descumprir a legislação trabalhista. Né? Por quê? Veja bem, vamos pensar assim, numa instituição financeira. Eu tenho que pagar as horas extras do empregado. Para que eu vou pagar? Eu não pago. Eu anoto no cartão de ponto e não pago. Daí o que vai acontecer? Uma parte não vai reclamar. Se o empregado ficar mais de 5 anos, vai ter prescrição. E o que for para a Justiça do Trabalho, salvo uma confissão ficta do reclamante, um acordo celebrado por uma parte menor do crédito, digamos que em relação a alguns empregados, a Justiça do Trabalho vai reconhecer esse direito, o mesmo direito que eu tinha que pagar lá atrás, daqui uns 5 anos e tal, eu vou pagar.
Vou pagar como? Exatamente o que eu devia, com juros de 1% ao mês e TR. É um grande negócio não cumprir a legislação trabalhista do Brasil, né? Os acordos, né, que nós estimulamos e tal, fazemos semanas de conciliação e tal, né, pô? Que, na verdade, normalmente você, salvo aquele pequeno empregado que vai lá desesperado, não sabe o que fazer e que paga, diz, oh, eu pago tanto, calma aí, diminua um pouco isso, o acordo é vantajoso para quem deve, né? E normalmente bom para quem recebe. Serviu em muitos episódios justamente para atender determinadas reivindicações, inclusive de classes dominantes. O episódio da greve da Petrobras foi muito claro, a instrução normativa número 3 foi muito clara, que teve o propósito e eliminou a negociação coletiva, um período bastante grande de crise econômica. E sempre tem as suas tentativas de extinção, né? Eu lembro que depois, no período seguinte que eu saí da Matra, nós fizemos uma passeata. Não sei se você saiu até da Gazeta do Povo, lá do Fórum Trabalhista até o Fórum aqui, com a bandeira lá, foi um negócio bonito. Até o Márcio Gaps, que fez um teatro na Rua 15, lá, lembra? Por quê? Porque havia um projeto que foi de autoria nas mãos do Aloysio Nunes Machado para extinguir a Justiça do Trabalho. Extinguir a Justiça do Trabalho. Não dizia o que ia fazer com a Justiça do Trabalho e nem com as ações, extinguir. E hoje também, né, os discursos são nessa linha. E aqui terminando, Paulo. Mas por que... Aliás, sim, só mais umas coisinhas para falar. Porque hoje parece-me que nós não temos defensores, né? Porque nós não vemos defensores, né? Talvez porque tenhamos chegado num momento, talvez de apego às picuinhas, né? O assoberbamento de reclamatórias, uma preocupação exacerbada, talvez a desembargadora Marlene compartilhe dessa preocupação, com a produtividade, números, né? E uma perda da qualidade da prestação jurisdicional, tanto em primeiro grau como em segundo grau. E eu me incluo nisso, né? Eu tenho me esforçado para produzir, a qualidade do meu trabalho está cada vez pior e eu não vejo saída para isso, né? E é evidentemente que daí a qualidade, pô, mas essa decisão aqui, o juiz não olhou o negócio, aqui estava claro ali, né? Nós estamos, e vejam, isso falando aqui, talvez nem devesse, nós estamos terceirizando a jurisdição. Nós estamos terceirizando, porque nós estamos cada vez ampliando o trabalho de servidores e reduzir, porque não é possível fazer sozinho, né? Diga-se o TST, né? Diga-se o Supremo, né? Julgar 10 mil ações, quantas por mês? 10 mil ações por mês. Julguei 10 mil ações. Não precisa... Né? Então, talvez esse papel, e isso é uma autocrítica. Isso tem criado intolerância, tanto dos magistrados, né? Os magistrados cada vez ficam mais intolerantes com os pedidos, né? Intolerantes com as questões que se pretende que sejam analisadas com maior profundidade, intolerantes com as petições. E os advogados também, acho que tem uma participação nisso. Eu acho que nós todos temos uma participação nisso, né? A proliferação de controvérsias, muitos pedidos excessivos e que acabam ampliando justamente esse desgaste de tempo e tal, muitas pretensões que acabam não sendo evidenciadas, né, porque talvez o sistema acaba contribuindo e que vem essa crítica. Sindicatos, a estrutura sindical, uma acomodação e uma falta de legitimação. O sindicato, há décadas,
ficou inerte. Nós tivemos momentos na história que transformaram o Brasil. O período pré-Constituição de 88 foi um momento bastante importante. O Dari que tem maior condições de nos explicar isso tudo. Mas penso hoje que o sindicato está acuado. Claro que nós temos sindicatos fortes, mas nós não vemos mobilizações significativas no Brasil. E cada vez mais uma desatrelação entre o sindicato e os trabalhadores. Até que não é só em face do papel do sindicato, mas é da nossa. Nós nos tornamos muito individualistas, muito egoístas. A sociedade está assim, por uma série de fatores que são sociológicos aqui, acho que foram mais explorados. E para terminar, nesse cenário negro, talvez lembrando a frase inicial lá do Bismarck, era melhor não falar, dormiríamos melhor, junto com as salsichas. Tem um dispositivo aqui que eu até não coloquei, é o artigo 8º, que eu queria terminar falando sobre isso, que eu achei isso aqui uma coisa assim fantástica. Ele muda a lei 6.019, daí ele fala lá um monte de coisa e diz assim, para o primeiro, contratante e contratada, vejam bem, contratante é a empresa tomadora de serviço, contratada a empresa prestadora de serviço, que tem um empregado. Contratante e contratada poderão estabelecer, se assim entenderem, que os empregados da contratada farão jus a salário equivalente ao pago aos empregados da contratante, além de outros direitos não previstos nesse artigo. Oi? Se assim entenderem. Então, te contrato, eu vou te pagar aqui, você vai contratar um empregado, vamos dar direito para ele receber o meu salário dos meus empregados? Tá bom. Legal, eu sou um bonzinho. Obrigado pela possibilidade de participar e estou à disposição aí para eventuais debates. Gente, o Nureddin pediu 3 minutos de intervalo, porque parece que a internet está oscilando um pouquinho. Aproveitando que o Arion encerrou umas 4 vezes, mais ou menos, a fala dele, tá? Aí eu peço